Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem depressa, põe-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura fica o Senhor obrigado a aquele servo por ter feito o que lhe tinha mandado? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, Santo Agostinho. Ou então, há muitos dos que não compreendem esta fé de verdade sublime, pode-lhes parecer que Nosso Senhor não respondeu ao que os seus discípulos haviam lhe pedido, a saber, aumenta-nos a fé. A mim, com efeito, parece-me difícil crer nisso, a não ser que Nosso Senhor tenha respondido à fé que eles tinham em Deus com a fé que se goza na presença do próprio Deus. Aumentar-se-á a fé primeiro pelas palavras dos pregadores, depois pelas próprias coisas visíveis. A contemplação, porém, que é a vida eterna, conceder-se-á no reino eterno de Deus. Aquele descanso sem fim é o prêmio dos trabalhos meritórios dos justos na igreja. Portanto, ao servo que estava trabalhando o campo ou apacentando os rebanhos, isto é, seja ocupando-se dos negócios terrenos, seja servindo aos homens ignorantes, como a um rebanho, é necessário que retorne ao lar, que é a igreja. Enquanto seus servos ministram, isto é, pregam o Evangelho, Nosso Senhor come e bebe, por assim dizer, a fé e a confissão dos gentios. Prossegue: depois comerás tu e beberás. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, São Beda. Ou então, o servo volta do campo quando, concluída a pregação, torna a sua senhora, isto é, a sua consciência, para meditar nas próprias palavras e ações. A este diz Nosso Senhor de pronto: vem depressa, que significa deixa esta vida mortal, e ainda põe-te à mesa, ou seja, chegou a hora de tu gozares o descanso eterno da bem-aventurança. Ordena-lhe que prepare algo para a janta, isto é, que mostre, depois da obra pública de pregação, a humildade necessária para o autoexame. É desta ceia que Nosso Senhor deseja tomar parte. O cingir-se representa o recolhimento humilde da mente, que assim se desprende dos próprios pensamentos instáveis que soem atravancar o progresso das boas obras, pois aquele que cinge a própria roupa contra o corpo procura evitar se enredar, tropeçar e cair. Com efeito, quem serve a Deus confessa que não dispõe de forças por si mesmo, sem ajuda da graça divina. Como se dissesse: só depois de eu ter me deleitado com a tua pregação e me alimentado da tua compunção, é que tu has de atravessar o campo e de te nutrir eternamente do manjar da minha sabedoria. Que somos servos, ensina o apóstolo. Por grande preço fostes comprados. 1 Coríntios 7, 23. Inúteis, porque o Senhor não necessita de nossos bens. Salmo 15, 2. Ou porque os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura, que se manifestará em nós. Romanos 8, 18. Assim, a fé perfeita dos homens consiste na consciência da própria imperfeição, mesmo depois de terem cumprido todos os mandamentos. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, São Cirilo. Ensina, pois, Nosso Senhor,
que é prerrogativa do direito divino exigir, conforme a razão, a devida submissão de suas criaturas. Por isso diz: porventura fica o Senhor obrigado a aquele servo por ter feito o que lhe tinha mandado? Sou por dizer que não. Eis o remédio para a soberba. E por que te ensoberbeces? Porque ignoras que, caso não pagues o que deves, expõe-te ao perigo. Se, porém, o pagas, não fazes nada além do que deves, como diz São Paulo. Porquanto, se eu evangelizar, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se eu não evangelizar. 1 Coríntios 3,16. Observa aqueles que detêm poder de mando. Eles não agradecem seus subordinados quando estes fazem o que é de obrigação. Contudo, conquistam-lhes a afeição pela benevolência dispensada, aumentando neles, dessa maneira, o mesmo desejo de servir. Assim também com Deus, que, embora tenha o direito de ser servido, porque é bom e misericordioso, retribui àqueles que o servem. Ademais, a benevolência do Senhor em muito ultrapassa as penas do trabalho. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, Santo Ambrósio. De fato, ninguém se senta a esta mesa antes de passar a outra vida. O próprio Moisés, antes de lhe ser dado contemplar o Senhor no Monte Sinai, teve de atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho. Porém, assim como tu não dizes a teu servo simplesmente descansa, senão que lhes confias um novo encargo, também nosso Senhor não quer que trabalhes apenas uma vez, porque enquanto vivemos, devemos trabalhar incessantemente. Por isso segue-se: não lhes dirás antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Não te glories de haver bem servido, pois que fizeste o que era do teu dever. Ora, o sol obedece a Deus, a lua conforma-se-lhe, os anjos servem-no. Não nos gloriemos, portanto. Por isso diz, para concluir: assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Livro da Sabedoria, capítulo 2. Disseram entre si, raciocinando equivocadamente: a vida é curta e triste, e irremediável a passagem final do homem, e não consta que alguém tenha regressado do abismo. Nascemos casualmente, e logo passaremos como quem não existiu. Nossa respiração é fumaça, e o pensamento, uma chispa do coração que bate. Quando esta se apagar, o corpo se tornará cinza, e o espírito se desvanecerá como ar tênue. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como rastro de nuvem, e se dissipará como neblina, acossada pelos raios do sol e abatida por seu calor. Nossa vida é a passagem de uma sombra, e irreversível nosso fim. Está aplicado o lacre, não há retorno. Vem, vamos desfrutar dos bens presentes, gozar das coisas com ânsia juvenil, encher-nos do melhor vinho e de perfumes, para que não nos escape a flor primaveril. Cinjamos coroas de botões de rosas antes que feneçam, que não fique prado sem provar nossa orgia. Deixemos em todos os lugares lembranças de nossa alegria, porque esta é a nossa sorte e nossa sina. Atropelemos o justo que é pobre. Não tenhamos piedade da viúva, nem respeitemos as cãs veneráveis do ancião. A norma do direito seja a nossa força,
Pois o fraco, é claro, não serve para nada. Fiquemos de tocaia contra o justo, pois nos é incômodo. Opõe-se a nossas ações, lança-nos na cara as faltas contra a lei, repreende nossas faltas contra a educação dos que nos deram. Declara que conhece a Deus e diz que ele é filho do Senhor. Tornou-se acusador de nossas convicções. Só de vê-lo, nos sentimos importunados. Leva uma vida diferente dos demais e vai por um caminho à parte. Ele nos considera malignos e se afasta de nossas sendas, como se contaminassem. Proclama feliz o destino do justo e se gloria de ter Deus como Pai. Vamos ver se é verdade o que diz, comprovando como é sua morte. Se esse justo é filho de Deus, este o auxiliará e o arrancará das mãos de seus inimigos. Nós o submeteremos a tormentos impiedosos para apreciar sua paciência e comprovar sua têmpera. Nós o condenaremos à morte vergonhosa, pois diz que há quem olha por ele. Assim pensam e se enganam, porque a maldade deles os cega. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam o prêmio da virtude, nem avaliam a recompensa de uma vida irrepreensível. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez imagem de seu próprio ser. Mas a morte entrou no mundo pela inveja do diabo, e os de seu partido passarão por ela. Palavra do Senhor. Salmo 34. Bendigo o Senhor em todo momento. Seu louvor está sempre em minha boca. Eu me glorio do Senhor. Que os humildes escutem e se alegrem. Engrandecei comigo, Senhor. Exaltemos juntos o seu nome. Consultei o Senhor e ele me respondeu, livrando-me de todas as minhas ansiedades. Contemplai-o e ficareis radiantes. Vosso rosto não se envergonhará. Este pobre clamou e o Senhor o escutou, e o salvou de todos os seus perigos. O anjo do Senhor acampa ao redor de seus fiéis, protegendo-os. Provai e apreciai o quanto é bom o Senhor. Feliz o homem que nele se abriga. Respeitai o Senhor, consagrados seus, pois nada falta àqueles que o respeitam. Os ricos empobrecem e passam fome. Os que buscam o Senhor não carecem de bens. Aproximai-vos, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei a respeitar o Senhor. Existe alguém que ame a vida e deseje anos desfrutando bens? Guarda tua língua do mal e teus lábios da falsidade. Aparta-te do mal, age bem. Busca a paz, persegue-a. O Senhor dirige os olhos para os justos, os ouvidos aos seus clamores. O Senhor enfrenta os que agem mal, para extirpar da terra a memória deles. Se gritam, o Senhor escuta e os livra de todos os perigos. O Senhor está perto dos atribulados e salva os abatidos. Por muitos males que sofra o justo, de todos o Senhor o livra. Ele cuida de todos os seus ossos, e nenhum se quebrará. A maldade mata o perverso. Os que odeiam o justo o pagarão. O Senhor resgata a vida de seus servos. Não serão castigados os que nele se abrigam. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 34, por Luiz Alonso. Começo pela primeira carta de Pedro, que cita duas passagens do Salmo. A primeira é em 2, de 2 a 3. Como meninos recém-nascidos, ansiai pelo leite genuíno e não adulterado para crescer com ele sãos, já que tendes saboreado quão bom é o Senhor. Dessa forma, o convite do Salmo entra no contexto dos regenerados pelo batismo, porque voltastes a nascer, não de semente mortal, mas imortal. A segunda citação abarca a seção sapiencial do Salmo e se lê em 3, de 10 a 12, em exortação à concórdia, à compaixão, ao perdão. Sede compassivos,
com afeto de irmãos. Não devolvais mal por mal, nem insulto por insulto. Numa breve carta, 2 citações é muito. Não haverá na carta de Pedro outras alusões ou reminiscências sem citação expressa do Salmo 34? Por exemplo, o versículo 20, sobre os sofrimentos do inocente. Pedro se refere ao sofrimento do cristão, ainda sendo honrado e por ser honrado. Diz que é melhor sofrer sem culpa do que com ela. Se é duvidoso que o apóstolo esteja pensando na frase do Salmo, é certo, porém, que o seu ensinamento se oferece como prolongamento enriquecedor. A carta aos Hebreus recolhe o símbolo do gosto espiritual, cujo objeto imediato é o dom e a palavra de Deus. 6:2 Pois para os que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celeste e participaram do Espírito Santo. Saborearam a palavra favorável de Deus. Iluminação e gosto, como no Salmo 34, 6 e 9. O gloriar-se no Senhor, e não em homens e valores humanos, é doutrina comum no Antigo Testamento e Novo Testamento. Romanos 5:11, 1 Coríntios 1:31, 2 Coríntios 10:17, Filipenses 3:3. O famoso desenvolvimento midráxico de 2 Coríntios 3, de 7 a 18, embora não cite nem comente expressamente o Salmo, enriquece-se lido à luz do versículo 6. Contemplai-o e ficareis radiantes. A linha do desenvolvimento se pode esquematizar assim. Moisés, exposto à glória resplandecente do Senhor, ficava radiante do reflexo do esplendor. Êxodo 34, 29 a 35. De modo semelhante, qualquer israelita que contemple o Senhor na oração, Salmo 34, 6, e muito mais, o apóstolo e o cristão, iluminado pelo Espírito e, pouco a pouco, transformado na imagem do Cristo glorioso. Em João 19, 36, pode-se referir ao Salmo 34, 21, não menos que a Êxodo 12, 46. Não lhe quebrará nenhum osso. O texto de João permite ler em nova perspectiva o final do Salmo. O orante dispõe como paralelos ossos e alento vida. Os ossos são a consistência e estrutura do homem e condição para atuar. O alento é portador de vida. Deus guarda a integridade dos ossos e garante que a vida não será entregue como pagamento de um reato. Pois bem, no caso de Jesus, o paralelismo muda de sentido. O Senhor guarda os ossos, a estrutura humana de seu filho. Em contrapartida, o alento último, a vida, ele a recebe e resgata para além da morte, infundindo de novo o alento na ossada. Ezequiel 37. Dessa forma, o Salmo se abre ao horizonte de esperança que o autor não conheceu pela virtude expansiva dos símbolos. A referência do gosto ou saborear à Eucaristia é frequente nos padres.